Eu vou começar a aula de hoje com uma frase de um físico brasileiro, César Lattes, que já é falecido, e ele falou o seguinte: a ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. Em estatística, a gente quando aplica um teste estatístico, um teste de hipóteses, por exemplo, nós sempre temos como resposta final uma probabilidade. A probabilidade de algo estar certo ou estar errado. A gente sempre trabalha com intervalos de confiança e a estatística a gente usa muito a probabilidade para tirar conclusões. O que é mais provável, o que é menos provável. A gente nunca pode ter certeza de nada com estatísticas, mas nós podemos sempre trabalhar com intervalos de confiança que levam a um determinado grau de probabilidades. Então vamos definir o que é probabilidade. A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa provar ou testar. Toda probabilidade matemática ela se resume num número que fica entre 0 e 1. Por exemplo, 0,5, ou seja, 50% de chances do fenômeno acontecer ou não acontecer. Seria o máximo de dúvida. Quando eu tenho o número 0, indica certeza, eu sei que algo não vai acontecer. Quando eu tenho o número 1, significa certeza, eu sei que algo tem 100% de chances de acontecer. 0,5 é o máximo de dúvidas. Por exemplo, 50% de chances de acontecer, 50% de chances de não acontecer. Exemplo, se eu lançar uma moeda, pode cair cara ou coroa. Qual é a chance de cair coroa? Antes de eu lançar a moeda, eu vou dizer que é 50%, porque eu tenho o máximo de dúvida, eu não sei qual é o resultado possível. Eu sei que há dois resultados possíveis, cara ou coroa. Mas qual deles vai acontecer, eu não sei. Cada um tem 50% de chances. Então, a teoria das probabilidades tenta quantificar a noção do que é provável que aconteça, né? Então, no lançamento da moeda, 50% para cara, 50% para coroa. Aqui nessa charge, mostra um sujeito no ponto de ônibus e ele está pensando, será que o ônibus vai demorar? É uma dúvida que ele tem. Será que a chuva vai passar? Então, para tudo isso existem probabilidades. No nosso cotidiano, de um modo em geral, a gente trabalha com probabilidades. Mesmo que intuitivamente, ou mesmo sem fazer cálculos matemáticos, a gente trabalha com probabilidades. O trânsito, por exemplo, é um exemplo. Quando você sai de casa para se dirigir a algum local, a algum evento, você planeja o caminho mais curto para que você não se atrase, ou o caminho que tem menos trânsito. Então você está calculando probabilidade de chegar no horário, probabilidade de não pegar trânsito. Então tudo isso faz parte do seu planejamento. Então, probabilidades. O estudo de probabilidades diz respeito a experiências aleatórias, cujo resultado não pode ser conhecido a priori, antes que a experiência seja efetivamente feita. Mas os seus resultados são conhecidos. Você sabe quais são os resultados possíveis. Então, embora o resultado de uma experiência aleatória seja imprevisível, existe um certo tipo de regularidade presente nesse tipo de experiência. E isso nos permite criar modelos para representar esses fenômenos aleatórios. Então, no lançamento de uma moeda, eu sei que há duas possibilidades, ou cai cara ou cai coroa. E eu consigo criar um modelo que me explique que há 50% de chances de cair cara e 50% de chances de cair coroa. O estudo da probabilidade vem de uma necessidade de, em certas situações, prevermos a possibilidade de ocorrência de determinados fatos. Claro que muita gente associa a probabilidade com jogo, mas a probabilidade não é só utilizada para jogos, ela é utilizada em várias áreas do conhecimento humano e várias áreas da administração, da gestão, por exemplo. Então, na charge que eu mostro aqui para vocês, mostra o pensamento do brasileiro, que muito vincula a probabilidade ao jogo. Brasileiros estão apostando mais na sorte para mudar de vida. Então, aqui o sujeito está dando esmola para um mendigo e ele está imaginando que o mendigo vai usar o dinheiro para comprar comida. Enquanto o mendigo está pensando em correr para a lotérica para ganhar mais dinheiro, né? Então ele está associando a probabilidade com o jogo. Então, sempre que a gente começa um estudo de probabilidades, normalmente a primeira ideia que aparece, que nos vem à mente, é a utilização em jogos. Mas a gente pode utilizar a teoria das probabilidades em outras áreas, que é o foco do nosso objetivo de estudo. Por isso que o estudo de probabilidades está dentro da disciplina de análise estatística. Porque a gente pode usar o estudo de probabilidades dentro da área de gestão, como, por exemplo, na área comercial. Então, um site de comércio eletrônico utiliza a probabilidade para prever a possibilidade de fraude por parte de um possível comprador.
Então você verifica, será que é provável um determinado comprador fazer um volume de compras tão elevado, num intervalo de tempo tão curto, se ele não tinha sistematicamente aquele costume de fazer compras? Então são situações que, pela teoria das probabilidades, você acaba verificando se aquilo é possível de acontecer ou não. Então a charge mostra aqui, ó, fraude nas loterias. Os números sorteados são 63, 33, 12, 85 e 27, exatamente os números ali dos irmãos Metralha, né? Então, a questão das fraudes pode ser quantificada pela teoria das probabilidades. A teoria das probabilidades também tem uma característica bastante interessante. É que quanto maior o número de repetições da experiência que você faz, você verifica que há uma tendência de equilíbrio, de concentração nesses resultados, dentro de uma teoria da quantificação da lei dos grandes números. Vejam esse exemplo aqui, ó. O sujeito falando aqui na charge. Entendi. A tendência é que a diferença entre os resultados diminua conforme o número de experiências aumenta. Então esse sujeito, esse menino, está jogando uma moeda para cima. Pode cair cara ou pode cair coroa. Vamos imaginar que no primeiro lançamento caiu coroa. Ele joga a moeda na segunda vez e cai coroa de novo. Joga uma terceira vez, cai cara. Joga uma quarta vez, cai coroa. Joga uma quinta vez, cai cara. E assim por diante. Vai alternando entre cara e coroa, vai aparecendo vários resultados. Se ele jogar 1000 vezes essa moeda, possivelmente em torno de 500 vezes haverá a possibilidade de cair cara, 500 vezes haverá a possibilidade de cair coroa. Se ele jogar um número menor de vezes, por exemplo, jogar só 3 vezes, pode ser que as 3 vezes caiam cara, mas isso não significa que a moeda está viciada, que ela tem a tendência de só cair cara. É porque você aumenta a possibilidade de igualar essas proporções quando você aumenta a quantidade de ensaios, de repetições da sua experiência aleatória. O sujeito que estudou inicialmente mais a fundo a teoria das probabilidades foi o Laplace, né? Laplace foi um matemático, astrônomo e físico francês que se destacou bastante pelos cálculos que ele fez na teoria das probabilidades. Ele deu grandes contribuições a respeito disso. Então a teoria das probabilidades ela é demonstrada a partir de alguns axiomas das probabilidades e também pela teoria dos conjuntos, né? Então a teoria das probabilidades sempre serve para calcular a chance de um evento ocorrer. Então, posso lançar um dado, prever qual é a possibilidade de cair uma face ou outra, né? Então, esses cálculos probabilísticos, apesar de eu trabalhar aqui com exemplos mais simples, vinculados a jogos, também podem ser extrapolados para o cotidiano, para tentar prever o volume de compras de um determinado produto. Se um cliente que entra numa loja, qual é a probabilidade de ele comprar ou de ele apenas estar visitando a loja para conhecer um produto. Então, tudo isso pode ser quantificado pela teoria das probabilidades. Então vamos começar conceituando o que é um experimento aleatório. Seria um experimento cujos resultados podem apresentar variações, mesmo quando realizados em condições praticamente iguais. Então, lancei um dado. Pode dar um número que varia de 1 até 6. Posso lançar uma vez, dá 4. Posso lançar uma segunda vez, dá 3. Uma terceira vez, dá 3 de novo. Uma outra vez, dá 6. Então, as condições são praticamente iguais, mas os resultados são variados. Observação do sexo de um recém-nascido. Antes da criança nascer, a mãe não sabe se é menino ou menina, a não ser que ela faça lá um pré-natal, faça um ultrassom, né? Mas no início da gestação, por exemplo, ela não tem como saber o sexo da criança. Então há possibilidade de 50% de chance de ser menino e 50% de chance de ser menina. Mas a teoria das probabilidades, se uma senhora, uma família deseja ter 5 ou 6 filhos, você tem que quantificar. Se você deseja ter 5 filhos, qual é a possibilidade de 3 meninas e 2 meninos? Então, todo esse cálculo probabilístico tem que ser feito. No lançamento de uma moeda também, a possibilidade de ser cara ou coroa. E se eu jogar 2 moedas? Aí eu tenho vários resultados possíveis. Cara e coroa, coroa e cara e coroa. Então tem as possibilidades que podem ser também quantificadas. Tem ali, nesse caso, 4 resultados possíveis. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, vejam aqui, ó, no espaço amostral S1, eu tenho um conjunto de números de 1 a 6, seriam os lançamentos de um dado, os resultados possíveis. No S2, o espaço amostral seria o sexo de uma criança, masculino ou feminino, todos os resultados possíveis. O S3 seria no lançamento de uma moeda, cara ou coroa, todos os resultados possíveis, cara ou coroa. O S4 seria o resultado de, por exemplo, quantos filhos uma família deseja ter. 0, 1, 2, 3, até infinito. E 5,
a possibilidade, né, os resultados possíveis no lançamento de duas moedas. Então pode acontecer cara e coroa, coroa e cara, ou cara e cara, os 4 resultados possíveis. Então o espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados da sua experiência ou do seu experimento aleatório. Então se eu lançar 3 moedas, como é que ficaria o meu espaço amostral? Vejam esse quadro que ilustra bem a situação. No primeiro lançamento pode cair cara. Se no segundo lançamento também cair cara e no terceiro lançamento também cair cara, o resultado é essa primeira situação, ó. Cara, cara e cara. Se no primeiro lançamento cair cara, no segundo cara e no terceiro cair coroa, eu vou ter a combinação cara, cara e coroa. Se no primeiro lançamento cair coroa, no segundo cai cara e no terceiro cai coroa, eu vou ter a combinação coroa, cara e coroa. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinações de resultados possíveis em 3 lançamentos de moedas. O meu espaço amostral seria a combinação de todos os resultados possíveis, né? Seriam 8 possibilidades. E o que é evento? Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, que geralmente é denotado por letras maiúsculas. Então, qualquer subconjunto de um espaço amostral é considerado um evento. Então, no lançamento de um dado, o espaço amostral é de 1 até 6. O evento A, por exemplo, eu quero saber qual é a chance de cair um número par. Qual seria o evento? O evento A seria o conjunto dos números 2, 4 e 6, que são os números pares existentes num dado. O cálculo de probabilidade ele é feito basicamente por uma única forma, que é a que eu apresento aqui para vocês. Ó. A probabilidade do evento A acontecer, num evento qualquer que eu esteja estudando, é o número de casos favoráveis à ocorrência do evento A, que é o numerador da fórmula, dividido pelo número total de casos possíveis, que é o denominador da fórmula. Então vamos ver isso através de exemplos. Então, qual é a probabilidade de cair cara do lançamento de uma moeda? Então, fórmula do cálculo da probabilidade. Número de casos favoráveis à ocorrência de A. Um caso. Só pode acontecer cara ou coroa. Então, chance de sucesso de acontecer cara, 1. Número total de casos possíveis, 2. Pode cair cara ou coroa. Uma chance em 2, 1 sobre 2, 0,50 ou 50%. Essa é a probabilidade de cair cara ao lançar uma moeda. Vamos ver agora o cálculo do evento B, probabilidade B. Qual é a probabilidade de sair o número 6 no lançamento de um dado? Então, usando a fórmula do cálculo da probabilidade, a gente tem número de casos favoráveis à ocorrência do evento A. Uma possibilidade de cair o número 6. E número de casos possíveis. 6 casos possíveis. Pode cair qualquer valor de 1 até 6. Pode cair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. 1 sobre 6 dá 0,16 ou 16,6667%. Então essa é a possibilidade de cair o número 6 quando eu lanço um dado. E qual é a probabilidade de cair o número par no lançamento de um dado? Bom, agora já muda um pouco. O número par, eu tenho um evento que é composto, o evento C, que é composto dos seguintes resultados possíveis. Do número 2, do número 4 e do número 6. Então, casos favoráveis são 3. Então, aqui no meu numerador, 3. E casos possíveis são 6, cada uma das faces do dado. 3 sobre 6 é a mesma coisa que 0,5 ou 50%. Então, tem 50% de chances de ao lançar um dado cair um número par. A probabilidade de um evento D seria mensurada da seguinte forma. Lançando 2 dados simultaneamente. 2 dados de uma vez só. Qual é a chance da soma dos resultados ser 7? Então agora eu vou ter um problema. Eu vou ter um fator condicionante no cálculo da probabilidade. Que aqui é a questão da letra E. Da soma. Ó. Eu estou jogando um dado e depois jogando outro. Quando eu faço esse tipo de afirmação com E, eu tenho que fazer a multiplicação das probabilidades. A probabilidade de jogar um dado é de 6, né, de cair 7, é de 6 chances em 36. Porque há 6 possibilidades, 6 combinações de somatório ser 7. 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, 4 com 3, 2 com 5 e 1 com 6. 6 chances em 36 possíveis. E o outro dado cair 7, né? Soma igual a 6. Então 6 em 36 dá 16,66%.
O evento aqui que apresenta é, lançando simultaneamente um dado e uma moeda, qual é a chance de aparecer coroa na moeda e um número menor que 4 no dado. Então também estou pegando o número de casos favoráveis à ocorrência do evento A, é 1/2, uma chance em 2 de cair cara. E o número de chances de aparecer um número menor do que 4. Ser menor que 4 seria 1, 2 e o 3. Né? 3 em 6. Então, no caso, eu multiplico as probabilidades, porque eu tenho o E na condicional aqui. Quando eu tenho o E como condicional, eu faço uma coisa chamada multiplicação das probabilidades. 1/2 sobre 2/3, 1/2 multiplicado por 3/2, perdão, vai dar 25%. Essa é a probabilidade dos dois eventos acontecerem simultaneamente. Uma terceira situação. Uma urna tem 4 bolas brancas e 5 pretas. 2 bolas são sacadas de uma urna sucessivamente. Primeiro eu tiro uma, depois eu tiro a outra. E sem reposição. Tirei a primeira bola, não reponho a segunda, ela novamente na urna. Qual é a probabilidade de ambas serem brancas? Então a probabilidade de uma ser branca é uma chance em 9. Eu vou tirar uma bola dentre as 9 que existem na urna. Né? E depois, aliás, perdão, é 4 chances em 9, né? 4 bolas brancas. Então 4 em 9. E a possibilidade de a outra ser branca? Se eu já tirei uma branca no primeiro lançamento, agora a urna ficou com 8 bolas, sendo que só tem 3 brancas. Então a segunda possibilidade é 3 em 8. Então 4 nonos vezes 3 oitavos, 16,66%. Então quando eu tenho E, eu sempre faço a multiplicação das probabilidades. 4 nonos vezes 3 oitavos. Agora eu vou mudar um pouquinho o exemplo. Vou pegar condicional ou. Em vez de multiplicar, eu vou ter que somar probabilidades. Funciona assim, ó. Uma urna tem 20 bolas numeradas de 1 a 20. Qual é a probabilidade de obter um número par ou menor que 5? Então, primeiro, a probabilidade de ter um número par. Tem 10 números pares entre 10 e 20. Então, 10 em 20 é a probabilidade de ter um número par. Ou menor do que 5. Menor do que 5 são as bolas de número 1, 2, 3 e 4. Só que a bola 2 e a bola 4 eu já contei na probabilidade anterior. Nesse caso, são 2 chances em 20, somando-se as duas probabilidades, porque eu estou usando o ou, então soma-se, 10 sobre 20 mais 2 sobre 20 é igual a 0,6, ou 60%. E o último exercício, assim, o mais pancadão, o mais difícil de interpretação, diz respeito a uma população de aves em que a probabilidade de um animal estar doente é de 1 chance em 25. Quando esse animal está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é de 25%, 1/4. E de 1 sobre 40 quando não está doente, tem uma chance menor de ser devorada. Qual é a probabilidade de uma ave escolhida aleatoriamente dessa população ser devorada? Então vejo que parece meio confuso o problema. Vamos separar em partes. Primeiro, a probabilidade de uma ave ser doente e ser devorada. Vamos calcular essa parte aqui. Ó. A chance de estar doente é 1 sobre 25. E a chance de ser devorada quando estar doente é 1/4. Como eu tenho E, a gente multiplica 1 sobre 25 vezes 1/4. Dá 1 sobre 100, fecha em 1%. Então, uma ave doente e ao mesmo tempo ser devorada, a chance é de 1%. Agora, se a ave está sadia e ao mesmo tempo ser devorada, qual seria a chance? Eu estou usando o E, então eu vou ter que multiplicar probabilidades. Se a chance de estar doente é de 1 em 25, de estar sadia é 24 chances em 25, que seria o complementar de 1 sobre 25. E de ser devorada, quando está sadia, o texto diz que é de 1 em 40. Então, multiplique as probabilidades. 24 sobre 25 vezes 1 sobre 40. É igual a 24 sobre 1000, 2,4%. Agora, vou tentar responder a pergunta. Eu já tenho a probabilidade de uma ave doente e ao mesmo tempo ser devorada, é de 1%. E de uma ave sadia e ser devorada é de 2,4%. Agora, eu quero saber qual é a chance de uma ave sadia ou doente ser devorada. Então, tanto faz ela ser sadia ou doente. Estou usando o ou. Quando eu uso o ou, eu tenho que fazer a soma de probabilidades. Então, 1% do primeiro cálculo mais 2,4% do segundo cálculo. Dá como resposta 3,4%. Então, parece um pouco complexo, mas se a gente separar o problema em partes, fica mais fácil o entendimento. Lembre-se, quando você usa o E, você multiplica probabilidades. Quando você usa o OU, você soma probabilidades. Então aqui eu boto só para terminar a aula, alguma charge, mostrando como a probabilidade afeta a vida das pessoas. Né? Aqui a madame falando para o mendigo. Puxa, mas o senhor é tão forte e sadio, por que será que não consegue arrumar trabalho? Sei não, madame. Acho que é pura sorte mesmo.
Então as pessoas deixam muito para a questão de sorte e azar, quando na verdade as coisas são probabilísticas, aproveitar oportunidades que aparecem, né? Aqui uma outra charge, ó, a mãe falando para o filho: moleque, levanta já dessa cama e vai procurar emprego. Qual é, mãe? Deixa que o emprego venha me procurar. Então ele está numa situação de conforto, não quer sair para trabalhar, né? Então está deixando a vida a correr ao acaso. Então a lei das probabilidades, dificilmente ele será alguém na vida porque não está correndo atrás dos objetivos, né? Como dica para vocês na aula, para entender melhor os cálculos de probabilidades, eu vou deixar o vídeo que aparece no YouTube sobre probabilidades. Esse vídeo é bastante elucidativo e mostra exatamente os exemplos que foram mostrados na aula de hoje. Então, desejo um bom estudo a todos e entendam bem a questão das probabilidades.